Gente, boa noite. Inicialmente nós vamos fazer a nossa prece pedindo ao alto que nos ilumine, nos ampare, nos fortaleça, principalmente nos dê a inspiração, para que possamos bem compreender todo o conteúdo que iremos abordar na noite de hoje, que possamos fazer perseverar aqui nesse ambiente o clima de harmonia e de paz. Que ao sair daqui todos nós estejamos fortalecidos, revigorados, confiantes de que amanhã haverá de ser um novo dia de muita luta, mas de muita superação. E que, sobretudo, a cada dia, mesmo nas dificuldades, nós possamos encerrá-los com um sorriso no rosto e com a satisfação de ter feito o nosso melhor. Experienciamos todo dia a busca da superação. Experienciamos superar obstáculos, mas angariar, sobretudo, força, conhecimento. Que a paz possa estar a inundar o nosso íntimo, que possamos verdadeiramente viver em paz, optar pela paz, optar pelo amor, optar pela fraternidade. Sabemos que a vida muitas vezes nos leva a situações em que somos testados na paciência, testados na resignação, testados na superação. Mas, como tudo na vida passa, essas situações também passam. E nós crescemos a cada dia com cada obstáculo superado. Que hoje, sempre, possamos manter em nossa mente essa máxima, sabedores de que o alto sempre faz por nós o melhor. E ainda não conseguimos compreender o que é melhor. Mas um dia haveremos de ter plena consciência, fecharemos para balanço e veremos que a nossa existência foi muito profícua, muito bem direcionada e adquirimos grandes valores para a eternidade. Que Deus nos ampare, nos guie, nos fortaleça mais uma vez, que assim seja. Deixa essa apagada, fica mais fácil. Aqui é só apagar aqui na mesa. Isso. Aqui não prejudica, não. Vamos lá, gente. A gente está então no item 46 do livro Caminho, Verdade e Vida. E vamos ver um trechinho hoje do Evangelho de Tiago, capítulo 4, versículo 12. O Evangelho fala diretamente a nós. E essa máxima aqui tem tudo a ver com o nosso jeito de ser. Tem tudo a ver. Só dando uma lidinha ali, bem rapidinho. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outrem? Então aqui está sendo bem claro, bem nítido, que somente Deus pode julgar-nos. Se bem que esse julgamento é feito de uma maneira diversa do que nós costumamos pensar. Quando fala-se em julgamento, a gente pensa num tribunal, alguém sentado lá, a vislumbrar todos os nossos atos, ponderar eles e dar uma sentença ao final. Mas não é assim que funciona, não. Esse é o nosso meio de entender.
né? Que faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Por isso nós adquirimos essa visão, mas não é isso. Mas uma coisa que nós fazemos e muito bem é julgar os outros. E isso faz parte de nós, né? Uns mais, outros menos, mas estamos sempre, de uma forma ou de outra, a julgar. Isso é um defeito nosso? Mas dá para corrigir? Tá. Mas a melhor maneira de corrigir não é através da imposição, e sim do conhecimento. A gente conhecendo, tudo se torna natural na nossa vida. A partir do momento que nós desconhecemos, nós aceitamos imposição, o que acontece? Acontece basicamente isso que nós estamos vendo. Nós temos já uma mensagem pré-definida no nosso psiquismo, que a gente acha, por exemplo, que o julgamento de Deus, né, é justamente um tribunal onde a gente vai acertar contas. E utiliza-se justamente essa forma de falar. Um tribunal onde nós acertaremos as contas. Mas pensa bem, vamos parar e raciocinar. Nós estamos em 2022, já temos uma certa maturidade já emocional, comportamental, o nosso conhecimento já é alguma coisinha já, né? Vamos parar para pensar, Deus julgar a gente como se fosse um juiz? Ele tem seus prepostos. Tá, então vai mandar os prepostos para julgar a gente? Parece que não faz muito sentido, isso é uma coisa muito humana. Então, as leis de Deus são muito mais perfeitas que isso. Por mais que eu saiba, por mais que eu tenha conhecimento, se eu sou um ser humano, eu tenho minhas visões particulares, eu posso errar. Deus não erra. Não erra de forma alguma. É a perfeição absoluta. Então, como que as leis dele podem ser tão perfeitas assim que no meu julgamento não vai ter nada, absolutamente nada, que passe batido, sem eu ter a devida responsabilidade, ou que eu pague a mais do que eu deva? Tá. O nosso jeito de ver e entender é limitado. Nós estamos na nossa vida em constante evolução. A minha visão de hoje não vai ser a mesma visão, não vai ser o mesmo entendimento daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Cada vez que o tempo vai passando, eu vou me apurando, vou melhorando e a minha visão vai se ampliando. Então o julgamento que eu tenho hoje não vai ser o mesmo julgamento que eu vou ter daqui a 30 anos. Então, por aí a gente já vê que a gente tem elementos, condições de julgar ou de falar de alguém. Quer ver uma coisa muito comum? Não estou falando de julgamento de tribunal, não. Estou falando de julgamento na própria vida. A tal pessoa você conhece, começa a conversar sobre ela e começa a falar, dar palpites da vida dela. É a coisa mais comum que nós fazemos. E todos nós fazemos isso. Às vezes nem nos damos conta. Ele deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo outro. Mas que elementos que nós temos? Nós estamos na pele do outro? Não estamos. A gente sabe quais são as razões que passam lá dentro do íntimo da outra pessoa? Não sabemos. Então como julgar? Como querer que os outros sigam aquela linha de raciocínio que nós estamos estipulando? Não tem jeito. E o pior é quando nós condenamos. Essa é a pior parte. Quando nós sentenciamos o próximo e o condenamos. Quer ver uma coisa muito comum? Alguém bate a sua porta, em pleno domingo, você está descansando, todo sossegado, pensa, eu tirei meu final de semana para descansar, não quero problema nenhum. Bate alguém à porta a lhe pedir
dinheiro, por exemplo, ou comida, ou qualquer coisa. E aí você olha para a pessoa e fala, essa pessoa deveria estar trabalhando, não está aqui amolando nesse final de semana. Quantas vezes a gente já pensou isso? Mas a gente sabe. Essa pessoa vai pegar esse dinheiro ou o mantimento que eu der, vai vender e vai usar drogas. É muito comum. A gente tem elementos? Não tem elementos para moderar. Principalmente que a gente nunca viu a pessoa na vida. E se realmente for necessitado. Então essa questão do pré-julgamento é muito complexo, muito complicado. Há situações em que vai bater à nossa porta pessoas que realmente vão utilizar esse dinheiro para desviar para outras coisas? É o que mais tem. Mas todos, não. Como julgar nesses casos? Muito bem. Tem jeito? Lógico, na vida tudo tem jeito. Mas às vezes nós desconhecemos. Então nós vamos ver aqui no texto de Emmanuel algumas dicas falando sobre esse assunto. Nós vamos discorrer um pouquinho sobre a dissertação de Emmanuel e depois vamos voltar a ponderar um pouco sobre esse tema, tá? Deveria existir por parte do homem grande cautela em emitir opiniões relativamente à incorreção alheia. Um parecer inconsciente ou leviano pode gerar desastres muito maiores que o erro dos outros convertido em objeto de exame. Pensa bem, se você dá um conselho muito mal direcionado, muito comum. Por exemplo, aqui no próprio centro acontece muito isso. Em atendimento fraterno, por exemplo. Um casal está com seus probleminhas. Aí a pessoa fala, eu desconfio que meu marido com a minha mulher está me traindo. Ou peguei, do Fraga e aconteceu tal coisa. Aí, olha a responsabilidade sua em falar. O que você fala numa situação dessa? Se você for leviano, você fala assim, faz a mesma coisa. Estou sendo bem leviano, né? Pague na mesma moeda. Muito leviano. Se eu falo assim, ele é culpado, abandona ele ou ela. Estou sendo leviano. Então, o conselho que vai se dar vai influenciar diretamente na vida do outro. Então, se eu falo alguma coisa e, principalmente, se a outra pessoa acata aquele conselho mal dado, olha que estrago que a gente faz. A gente pode acabar com a vida de uma pessoa, acabar com a estabilidade de uma família pelas nossas palavras ou pelo nosso modo de pensar que muitas vezes você não está nem aí. Falta-nos, às vezes, a empatia e você emite uma opinião qualquer sem ponderar sobre as consequências. Aí, nós somos responsáveis por isso? Qualquer coisa que a gente faça que influencie na vida do outro, nós somos responsáveis. Temos a nossa parcela. Então a pessoa que acatou aquele conselho mal dado, ela não tem culpa? Lógico que tem. Todos nós temos a nossa cota de responsabilidade, mas não nos isenta do erro. Ok? Então, qual a melhor maneira de se abordar, de se ajudar numa situação dessa? Olha, se nos falta subsídios para que a gente possa fazer dar uma opinião, dar um aconselhamento mais justo e sábio, que a gente meça as consequências. Fala assim, pensa assim, não posso prejudicar ninguém, nem a A, nem a B, nem a C. Não posso prejudicar aquela pessoa que está pedindo um conselho, a ajuda, não posso prejudicar a outra pessoa interessada, que é o objeto da conversa, não posso prejudicar os envolvidos nesse núcleo familiar. Então, o que eu vou falar
vai prejudicar uma dessas pessoas? Vai, então não fala. Ah, mas tal pessoa, ela é culpada, realmente. Eu sei que é culpada. E daí? Você não tem competência para julgar. Quem é você para julgar? Você sabe? Ela pode ter cometido um erro, mas sabe o que aconteceu em toda a trajetória até que esse erro fosse consumado? Não, não sabemos. Então não julguemos, porque a gente vai atrapalhar. E o que fazer? Faça o que for melhor para todos. É difícil? Nosso emocional às vezes entra na parada? Entra. Às vezes você toma um partido de um ou de outro? Toma. Mas não pode. A gente tem que pensar num todo. É um drama que está se desenrolando no núcleo familiar. Você vai pôr mais pilha nesse drama? Ou você vai tentar amenizar tudo? O que Jesus nos aconselharia nessas situações? Já está escrito no Evangelho. Perdão. Quantas vezes? 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. Então, se o Cristo nos aconselha a perdoar, a gente vai falar assim, não, termina com tudo, faz isso, abandona, faz isso, aquilo outro. Não. Perdoa, entende, conversa, senta. Ah, não tem. Aí são outras situações. Tem agressão, aí já vai para outros lados. Mas não vamos entrar nesse inteirinho. O X da questão é a gente fazer o melhor por todos. Por todos eles. E é uma questão de inteligência. Inteligência. Quer ver só como é que a gente se compromete, às vezes por ingenuidade? Vamos pegar um casal aqui, A e B. Um casal A e B. Vamos usar nome, né, que é mais fácil. João e Maria. É muito mais fácil falar que A e B. João e Maria. Maria foi a prejudicada naquele relacionamento com o João. Sofre demais por várias questões. Mas é uma pessoa que tem ali à sua volta muitos amigos espirituais. Alguns mais evoluídos, mais iluminados, presos a ela pelos laços de amor, de companheirismo, de amizade. E tem alguns outros companheiros espirituais que não são tão iluminados assim, são pessoas comuns, mas que gostam muito dela e estão sempre juntos e tentam auxiliá-la, né, da melhor maneira possível, conforme a sua competência, né, o que podem fazer. Do lado B, João é uma pessoa que tem os seus defeitinhos, tem os seus pontos positivos também, tem seus protetores espirituais, né? Tem aquele núcleo de espíritos que estão sempre ali auxiliando na reencarnação, e tem uns amigos, alguns companheiros assim, também desencarnados, que não são aquelas pessoas, aqueles espíritos mais evoluídos, estão mais no nível nosso, assim ainda sofrem os rompantes de paixão, de querer ajudar, de parcialidade, né? E tem esses dois núcleos. Aí você vai entrar nesse mérito aí, nesse imbróglio. E você toma as dores da Maria, em detrimento do João. Aí você aconselha de uma forma que você prejudique muito o João. Então, olha as consequências. Faz de conta que isso se sucede. O João fica sabendo desses aconselhamentos, né? E vai ter para você uma antipatia gratuita, né? Só que tem os amigos espirituais, que não são tão bonzinhos assim. Tem os mais elevados que compreendem a situação,
Mas tem aqueles que ainda têm os componentes de paixão, e falam assim, ó, mexeram com o João, mexeram comigo. Então, eu prejudiquei aquele núcleo, o andamento de todo aquele processo. Aqueles espíritos que não são tão evoluídos, que são ainda numa faixa vibracional bem próxima a nossa, vão tentar o quê? Fazer justiça, ou tirar satisfação, ou nos obsediar. Pode ser até o caso. Então, olha só, de algo irresponsável que foi gerado pelos nossos atos, pode ter a consequência do quê? De uma obsessão gratuita que nós viemos a adquirir por ter usado mal as palavras, por não ter tentado fazer o bem a todos. Isso poderia ser o contrário também. Ou você pode prejudicar os dois. Naquele âmbito daquela encarnação de João e Maria, eles tinham que polir as suas arestas ali, sofrer ali, mas levar adiante a sua família. E diante do meu aconselhamento que eu dei, ambos resolveram para cada lado. E todo aquele processo de reharmonização, de reaproximação, foi para o beleléu. Aí aqueles espíritos não tão bons que acompanhavam Maria e os não tão bons que acompanhavam João, vêm para cima de nós. Você é o casador? Agora você vai ver com a gente e não com ele. Viu só como é que a gente pode se comprometer grandemente com os nossos atos? Eu tentei ilustrar um caso, mas isso acontece no nosso dia a dia. Quando nós abordamos outras pessoas, tratamos mal, xingamos, pensa bem, pensa a situação. Nós aqui estamos todos no mesmo nível. Tem pessoas aqui que são pais, não tem? Então, se mexerem com seu filho, como que você reage? Não tenta ali fazer o máximo para protegê-lo, e se alguém vai em cima, você não dá o troco na mesma moeda? Tá, agora divide isso aí, faz de conta que os filhos estão no plano físico e os pais no plano espiritual. Se a gente faz um mal para o filho, como que os pais vão reagir se eles não têm um adiantamento, né, espiritual maior para compreender, para perdoar? Vão reagir impulsivamente. Então nós podemos cair aí em graves obsessões gratuitas pelo nosso modo de agir. E isso acontece? O que mais tem por esse mundo, gente, é obsessão. Obsessores. E o que são obsessores? Inimizades que nós gratuitamente arrumamos por irresponsabilidade nossa. Às vezes por vaidade, às vezes por orgulho, às vezes por avareza, às vezes por desonestidade, por N situações. Então compensa agir dessa forma? De jeito nenhum. Mas nós estamos falando aqui de julgamentos, né? Julgar o próximo, falar mal. E levantar um boato, então. Você levanta um boato e ele vai se espalha. Aí tem as pessoas no plano espiritual que ficam sabendo, ó, quem soltou aquilo lá que está atrapalhando a vida do meu filho, da minha filha, do meu esposo, minha esposa, foi aquele cidadão, ó, vai ter que se ver conosco. E começa um processo de obsessão. Então, como eu sempre digo aqui, todos os nossos atos têm consequências. Então vamos ser bem maduros quando tivermos que falar ou influenciar na vida dos outros. Se tem que falar, influenciar alguma coisa, que seja para o bem. Porque se for por mal, além de prejudicar a pessoa, a gente está prejudicando também, às vezes, sem ter ciência disso. E outra coisa, o que vai e volta. Todo mundo ouve falar isso. O que você dá, você recebe. Então, se você leva um mau aconselhamento, uma má vibração, algo que não seja feito do coração para melhorar, aquilo lá vai voltar. Então, a maioria das pessoas, a maioria de nós,
ainda tem uma mágoa muito grande no coração, um peso muito grande que não permite que a nossa felicidade seja maior, justamente porque é o reflexo da contrapartida dos nossos atos e pensamentos. Nós pensamos mal, nós agimos mal, isso retorna para nós, cria-nos uma atmosfera ruim dentro do nosso próprio ser. Então, por isso que a gente sempre lembra do manual de conduta nosso, que é o Evangelho. Quando a gente fala que tem que ser humilde, tem que ser sincero, tem que ser justo, tem que ser bom, tem que ser fraterno, é porque isso aí são os nossos tesouros. É o que vai nos levar a ter uma felicidade, uma vida mais tranquila, segura, serena. Porque fora disso, vai ser essa tormenta sempre, esses obstáculos que vão nos testar, vão fazer nos superar, até que a gente canse e opte pelo Evangelho. Vamos ver qual que é a nossa resiliência, né? Naturalmente, existem determinadas responsabilidades que exigem observações acuradas, olha só, e pacientes daqueles a quem foram conferidas. Quer dizer, observações acuradas, você tem que saber muito sobre o que está acontecendo para você emitir qualquer parecer na tentativa de ajudar. Um administrador necessita analisar os elementos de composição humana que lhe integram a máquina de serviços. Um magistrado, pago pelas economias do povo, é obrigado a examinar os problemas da paz ou da saúde sociais, deliberando-os com serenidade e justiça na defesa do bem coletivo. Entretanto, importa compreender que homens como esses, entendendo a extensão e a delicadeza dos seus encargos espirituais, muito sofrem quando compelidos ao serviço de regeneração das peças vivas, desviadas ou enfermiças, encaminhadas à sua responsabilidade. Na estrada comum, no entanto, verifica-se grande excesso de pessoas viciadas na precipitação e na leviandade. Precipitação, quando você, sem ter a maturidade suficiente, já emite pareceres que vão atrapalhar, vão mais desajustar o outro do que ajudar. E na leviandade, quando você usa isso com uma segunda intenção mesmo. Cremos seja útil a cada discípulo, quando assediados pelas considerações insensatas, lembrar o papel exato que está representando no campo da vida presente, interrogando a si próprio, antes de responder às indagações tentadoras. Será esse assunto do meu interesse? Quem sou? Estarei de fato em condições de julgar alguém? Olha, uma coisa muito comum, eu falo isso mais por mim do que pelos outros, é quando nós vemos por aí afora pessoas que optaram por viver na rua, a esmolar, a alimentar os seus vícios, a não ter responsabilidade alguma, viver da caridade alheia e, bom, sem contar que isso leva a uma higiene precária, uma condição física debilitante, né? E fora a questão intelectual, que fica totalmente limitada por aquela vida tão assim deslocada da realidade que nos cerca, né? Bom, mas e aí? A gente vai e julga. Ah, tal pessoa poderia estar passando, poderia ter feito melhor escolha, poderia ter estudado, poderia ter ficado na casa dos pais, ouvido os conselhos, não aceitado os vícios que lhes foram oferecidos, etc, etc. A gente prejulga assim. Mas a gente não sabe o que se passa.
Já li alguns livros relatando histórias de espíritos que se perderam em muitas encarnações. E que os seus maiores erros, seus maiores equívocos eram o quê? Poder, dinheiro, ganância. Se perderam tanto nesses quesitos, e como toda a nossa ação gera uma reação, quando conscientes dos delitos praticados, ficam horrorizados com as suas próprias ações e pedem de qualquer forma que aquilo se apague da sua mente. Lembrando que quem julga é a nossa consciência. É ali que está a lei de Deus, é ali que existem os elementos que podem nos julgar. Somente na nossa existência por completo. Ali tem todos os dados que podem ser utilizados para qualquer julgamento. Isso está presente nas leis naturais que nos regem. Está na minha consciência, está na consciência de vocês, de todo mundo. Então todos nós temos os elementos ali na consciência para nos julgarmos. Então não precisa de um tribunal, não precisa de pessoas apontando o dedo ou falando, você fez isso, vai receber aquilo, outro. Isso já está intrínseco. Então, à medida que essas pessoas muito comprometidas, que se perderam e voltaram reencarnadas nas mesmas condições e se perderam novamente, se endividaram mais e mais, o que elas fazem? Não, eu quero uma reencarnação de penúria total, de pobreza extrema, para que assim eu aprenda. Então é feito um planejamento reencarnatório. As pessoas nascem nessas condições. E o interessante é que, por mais que elas tentem ir por outro caminho, elas tentem trabalhar, tentem estudar, tentem fazer alguma coisa, quando acontece algo que os leva de novo para a rua. Tem até no YouTube, eu vi um desses casos contados do Chico Xavier, referente a uma pessoa que, se não me engano, de Pedro Leopoldo, que tinha uma reencarnação nesses moldes que eu estou falando para vocês. Nada para ele dava certo. E ele tentava fazer uma coisa, quando vê, perdia tudo, já estava na rua de novo. E a vida dele inteirinha foi dessa forma. E houve uma situação que ele se encontrou com Chico Xavier, no meio de uma praça. O Chico estava passando e ele estava ali na praça, reconheceu o Chico, foi até ele. E na hora que os dois estiveram frente a frente, o Chico falou assim, você aqui? O Chico não sabia dele, né? Quer dizer, reconheceu o espírito, não reconheceu a pessoa, reconheceu o espírito. Você aqui. Então, naquela condição. E depois, nos comentários, né? O Chico fala mais ou menos o que aconteceu com essa pessoa no passado e o que está acontecendo na vida presente. Aquela situação era a necessária para que ele se reerguesse. Então, se você olha com outros olhos, não tem elementos suficientes para julgar, é um caso típico que a gente vai errar. Por que tal pessoa está na rua, vivendo da mendicância, quando poderia estar trabalhando? Então, nós não temos esses elementos. Então, convém o quê? Fazer a nossa parte, ajudar como possível, mas sem colocar ninguém para baixo, né? Não sermos irresponsáveis nesse sentido. Quem nos julga? Nossa própria consciência. E olha como ela é retilínea. Quantos de nós podemos afirmar
assim com veemência, assim, eu sou uma pessoa plena, satisfeita e feliz. Quantos de nós pode afirmar isso agora aqui? Eu sou uma pessoa plena, serena, confiante, feliz, realizada, nada me ofusca a felicidade íntima. Ninguém. Por que isso? Porque na nossa consciência ainda tem muito a ser burilado, muita coisa tem que ser conquistada, muita coisa tem que ser ressarcida, muita coisa tem que ser colocada de novo nos devidos lugares, pois nós desajustamos. Estamos falando de pessoas também. Então é algo bem complexo, mas vale a dica que só para a gente resumir todo esse falatório: não julgar ninguém, porque a cada um será dado conforme suas obras. A nós compete-nos ajudar sempre, na medida do possível, usando a nossa inteligência e a nossa bondade, a nossa ponderação e alicerçado sempre com muita responsabilidade. Se a gente não pode fazer um bem maior, porque a gente não pode pegar todo mundo, pôr no colo e sair carregando, mas que a gente saiba pelo menos dar a palavra amiga, dar aquele impulso, aquela injeção de energia para que a pessoa se abasteça e continue a sua jornada. Pelo menos isso nós temos todas condições de fazer. E faz a diferença. Quantos estão aí fora, invisíveis, são homens invisíveis que a sociedade não vê, que nós não vemos, mas que dariam tudo, às vezes por uma conversa de 5 minutos, ou um tratamento mais digno, carinhoso, ou serem reconhecidos como seres humanos também. Dá para se fazer alguma coisa nesse sentido. Mas julgar não vai levar ninguém a nada. Vamos para o próximo? Legal. Hoje é dia só dos puxão de orelha. Olha só esse. Jesus que nos diz está em Lucas capítulo 6, versículo 46. Aliás, o Evangelho todo é um manual que serve para a nossa vida, né? Tudo que nós virmos aqui, nós podemos encaixar direitinho na nossa vida. Vamos lá. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? E Jesus falando, e por que chamais de Senhor, se não fazeis o que eu digo? Vamos tentar traduzir essa frase de um jeito mais amplo. Como que a gente consegue falar assim, eu sou uma pessoa religiosa, ou espiritualizada, ou honesta, boa, fraterna, trabalhadora? Se eu falo, até me sinto assim, mas não faço nada nessa direção. Falar é uma coisa e fazer é outra. Às vezes nós falamos, divulgamos os mínimos atos para que os outros possam ver e falar, nossa, como aquela pessoa é caridosa, como essa pessoa é boa, como que ela é atenciosa. Mas, na verdade, são atos premeditados para que dê aquela ilusão de que nós somos uma pessoa boa. Sabe quem que nós estamos enganando? A nós mesmos. E às vezes a gente acredita que é bom, a gente acredita que é trabalhador, que é honesto, a gente acredita na própria mentira que nós nos enredamos. E por que me chamais Senhor? A gente pode compreender assim.
Vamos dizer que o Evangelho, a Boa Nova, seja o nosso manual de vida. Ali está englobado tudo que nós precisamos compreender e vivenciar. Ótimo. Então, para mim o Evangelho é tudo. Só que eu não faço nada do que está ali escrito. É mais ou menos isso que está se dizendo ali. Não basta falar. Você tem que ser, você tem que agir. Você tem que vivenciar aquilo. Não basta se mostrar. Tem que ser na essência. Então vamos ver o que a Emmanuel nos fala sobre esse trechinho do Evangelho e vamos continuar. Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Só aqui já é suficiente, gente. Como tem mortos-vivos nesse planeta? Eu não estou falando dos mortos-vivos dos zumbis, comedores de cérebro, não. Os mortos-vivos são aqueles que se alimentam, que dormem, que descansam, que curtem suas férias, que trabalham também, mas fazem isso no automático. A vida, para muitas pessoas, é aquilo que está delineado. Eu tenho que viver assim, é aqui que eu nasci, é assim que eu tenho que ser, assim que eu tenho que seguir. No nosso país, a gente tem grande liberdade para escolher ainda, para modificar esse quadro. Em outros países, não. Os países mais fechados, um regime mais autoritário, ditatorial, as pessoas têm o quê? Que seguir aquela cartilha. Vejam bem Cuba, como que é. Se a gente estudou um pouquinho de história, um pouquinho de conhecimentos gerais, a gente sabe como é que é o sistema lá. Pensa aí na Coreia do Norte, China, a própria Rússia. Você tem que seguir cartilhas. Vejam bem como é difícil viver nesses países. Se em comparação com o nosso aqui, essa liberdade que nós temos, tem todos os graus, tem todos os problemas? Tem. Isso tem no mundo todo. Um pouco mais num, um pouco menos no outro. Não vamos aquilatar isso aqui. Mas o mais importante que eu acho no nosso país é a nossa liberdade. Nós temos liberdade para tudo. E isso tem um grande porém. Quanto maior a liberdade de ação, maior a responsabilidade. Porque quem tomou a decisão fui eu. Se você está em outro país, um regime mais autoritário, e te fala, faça isso, você tem que fazer. Ou vai ter consequências. Então, o seu grau de culpa é bem menor. Tem suas atenuantes aí, né? Às vezes muito grandes atenuantes. Mas num país como o nosso, que nós temos ampla liberdade para escolher o que você quiser, para o bem ou para o mal, a responsabilidade é muito maior. Então, isso aqui eu já falei várias vezes também. Quanto mais nós vamos evoluindo, mais vai se ampliando a nossa responsabilidade. Quanto mais nós nos tornarmos conhecedores, menos nós podemos errar. Porque a gente já sabe. Você não tem mais a desculpa, eu ignorava. Aquele que ignorava, logicamente, se ignora, não sabe as consequências, vai aprender de uma outra forma, com suas atenuantes. Porém, aquele que sabe e erra, o grau é maior. Mas quem que vai julgar? Quem que julga? A consciência. Se você tem todos os elementos da tua consciência que te acusam, você não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não podia fazer isso, e fez, a tua consciência já está te acusando. Eu tinha todos os elementos para recusar aquela escolha. Não recusei e fiz. Quantas acusações vão cair em cima de você?
Ah, mas é só driblar a consciência. Não consegue. A consciência é o nosso próprio eu. Você pode ignorar? Não consegue. Isso está intrínseco em nós. Tem um caso, para vocês verem como que as leis de Deus são perfeitas, perfeitíssimas. E mais ou menos assim. Existia dois espíritos, duas pessoas que estavam no plano espiritual, que fizeram grandiosíssimos trabalhos aqui, quando encarnados, né? E tinham todos os louvores de ter as reencarnações justas, ajudaram muita gente, fizeram muita coisa, se elevaram espiritualmente, se elevaram intelectualmente, moralmente, tudo. Tiveram uma grande ascensão nas últimas reencarnações. Então chegava em determinado momento, no plano espiritual, que eles deveriam ser guindados a outras esferas superiores e não conseguiam. Eles já tinham condições de estarem em estágios mais avançados e não conseguiam. E não sabiam por quê. Havia alguma coisa que os atrelava ainda ao plano físico. Então o instrutor espiritual, seus mentores espirituais, fala assim: não, vamos retroagir vocês no tempo para achar onde que está esse problema. E fizeram essa hipnose, essa regressão, e tudo no plano espiritual, né? E chegaram até ali alguns séculos atrás, não sei quantos séculos, 4, 5, 6 séculos atrás, numa determinada região, estava havendo uma batalha, uma guerra, e esses dois eram soldados, eram quem estava digladiando ali. E eles encurralaram os seus opositores numa torre. Eles não tinham saída, eles se esconderam numa torre e eles, logicamente, cercaram e começaram a subir e empurrando cada vez mais as pessoas para cima. E chegou até o ponto culminante em que eles não tinham mais aonde, né, se esconder, não tinham mais o que fazer. E esses soldados obrigaram essas pessoas a pularem. E eles tiveram que pular e morreram, né? Ou seja, foi um assassinato. Era uma guerra? Era. Na guerra se mata as pessoas? Sim. Mas eles tinham ali a condição do quê? Eles já estavam rendidos. Podiam prender, não precisavam fazer aquilo. Então aquilo ali, aquele registro ficou gravado aonde? Na consciência de cada um deles. E mesmo passado muitas e muitas encarnações, aquela mácula não deixava que eles fossem para as esferas superiores. Não. Tinham que ressarcir esse débito. Uma vez cientes desses acontecimentos, houve um planejamento reencarnatório, eles voltaram no começo do século passado, aonde a aviação estava engatinhando, né? Iniciando a construção daqueles aparelhos melhores, né? E eles, com o grau de conhecimento que eles tinham bem avançados, eles cresceram nesse meio da aviação e ajudaram muito no desenvolvimento dos aviões. E aquelas máquinas, né, mais pesadas que o ar foram construídas, etc. E foi se evoluindo. Chegou a uma certa altura da existência deles que ambos foram fazer um voo. E nesse voo o avião apresentou uma pane e eles despencaram de larga altura e desencarnaram dessa forma. Vejam bem que esse foi um método de ressarcimento consciencial daquele débito de 400, 500 anos atrás. Aquilo que eles impingiram ao outro,
eles sofreram. Mas olha só como é que é a lei que nos rege, de misericórdia. Eles tiveram toda essa encarnação para fazer o bem, para ajudar a aviação a progredir. Com seus conhecimentos, quantos e quantos aparelhos foram construídos, que hoje nós somos herdeiros, né, de toda essa construção. Hoje nós usufruímos daquilo que os pioneiros construíram. Então tiveram uma existência inteira profícua para viver alguns segundos aonde iriam ressarcir o seu débito. Veja bem como que a misericórdia divina ela é grandiosa. Então, em poucos segundos se ressarciu um débito, mas o crédito que eles tiveram por essa existência fez com que mais e mais merecedores fossem de seguir a sua vida espiritual com grande mérito, né? com grandes feitos pela civilização. Então, em nós está registrado tudo aquilo que precisamos ressarcir. Precisa que alguém aponte, já é natural. Ouviram falar de lei de atração, né? A lei de atração é outra lei que a gente desconhece, mas que funciona. Tem um indivíduo, quer ver? Que nunca passou por determinado local, vivia em outra cidade, em outro ambiente, nunca passou por determinado local. Quando passou por determinada região, uma bala perdida cravejou seu crânio e ele veio desencarnar. Poxa vida, é muito azar, não é? Depois vai se analisar os porquês que ele foi alvejado, uma bala perdida, e no seu dossiê, no seu currículo, tem toda a explicação ali dos feitos do passado, que ele está ressarcindo naqueles breves segundos. Então, a gente não precisa esperar de ninguém a punição para os atos errôneos. A gente está vendo tantos erros aqui e acolá, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no nosso mundo, né? Pessoas errando. A gente fala, puxa vida, aquela pessoa merecia morrer, merecia ir para o inferno, a gente já vai dando as sentenças, né? Não precisa. Posso fazer um comentário? Pois não. Você falou isso de atração, me lembrou um trecho do livro Memórias de um Suicida. Sim. Quando o Camilo está naquele lugar horroroso, né? Sim. E ele vê uma turba vindo em direção a ele, todos maltrapilhos. Então ele entra numa caverna, porque ele ficou com medo. Mas a hora que aquela turba foi passando, ele foi saindo. Ele entrou no meio daquilo. Isso é atração, porque eram todos da mesma linhagem de suicídios. Uhum. Então, é a atração também desse jeito. Ele se sentiu atraído com medo, mas ele se sentiu atraído, ele entrou no meio daquela turba de pessoas que estavam ali, naquela condição que ele também estava. Então, essa lei de atração é a coisa mais, né, correta que existe, tanto aqui quanto no plano espiritual. No plano espiritual é o que mais está em voga. Por exemplo, eles foram para o Vale dos Suicidas. O Vale dos Suicidas, para quem vai para lá? Os suicidas. Quem são os suicidas? Aqueles que praticaram um ato contrário à lei de Deus, matando seu próprio corpo. Consequentemente, todos têm aquela situação vibracional, né? Parelha, né? Parecida. Então, logicamente, o seu peso vibratorial é o mesmo. Então, eles vão se agrupar. Mesma coisa
com as regiões que a gente chama de regiões celestes. Quem que vai para a região celeste, as regiões mais elevadas? Aqueles que se sublimaram, né? Lei de atração, né? Você tem um peso vibracional. Em outros anos, nós estudamos a parte do perispírito. Nas explicações sobre o perispírito, a gente a gente concluiu que o perispírito é uma matéria, né? Etérea, mas ainda assim matéria. Então, o perispírito é o nosso corpo espiritual. E ele tem uma capacidade de condensar ou de expandir. Quando nós fazemos muitos erros, cometemos muitas gafes, temos um padrão comportamental muito abaixo do esperado, a tendência é que o nosso perispírito se adense. Estou falando em peso mesmo, né? Então, esse peso vai fazer com que elementos com o mesmo peso vibracional, não sei se posso usar essa expressão, né? Com a mesma vibração, vão se agrupar em determinadas regiões. E por que eu uso o termo comparação peso? O que é pesado vai para baixo e o que é leve vai para cima. Eu sei que não é o termo certo a ser utilizado, né? Não sei as palavras corretas, mas por isso que determinados espíritos vivem nas regiões mais densas do planeta e outras em regiões mais etéreas, porque o nosso perispírito, conforme as nossas ações, ou ele eteriza ou ele adensa. E os atos contrários à lei de Deus faz o quê? Que ele se adense. Se ele se adensa, naturalmente, ele vai ser atraído para regiões mais densas. Então, umbral, que nós chamamos, né, de uma região purgatorial, é onde as pessoas vão ali tentar se livrar, né, vão ficar um determinado espaço de tempo se limpando daquele peso, né, daquelas imundícies que nós mesmos criamos. Por isso que chama purgar, né? Nós estamos expurgando, nós estamos retirando do nosso perispírito aqueles miasmas mais densos que vão fazer com que nós possamos, primeiramente, ser socorridos e depois educados, orientados e recambiados ao plano físico para continuar o nosso processo. Então, quanto mais errarmos, mais tempo ficaremos nas regiões purgatoriais, tentando, ou melhor, expurgando essa crosta que nos amarra àquela condição. Uma vez livre, aí nós somos guindados às localidades em que o nosso peso se ajusta. Por isso que a maioria das pessoas materialistas, presas muito aos afetos familiares e às coisas materiais, quando desencarnam, ficam aonde? Aqui, junto ao plano físico. Porque é aqui que combinam, né? E muitas vezes nós convivemos com uma leva muito grande de espíritos desencarnados que estão ao nosso lado. Os mundos se justapõem, né? Como que nos influencia? Já pararam para pensar isso? Se nós estamos vivendo num mundo onde tem espíritos de tudo quanto é nível, por que uns não nos influenciam? Influencia sim. Basta que nós nos sintonizemos com ele. Se nós tivermos uma sintonia vibratória mais elevada. Então, quando a gente fala da consciência disso, a pessoa muito obsediada, ela está sofrendo um processo de obsessão, ela não consegue ter uma tomada de consciência do que ela está agindo errado, dos atos que ela está. Cada pessoa é um universo, né? Cada caso é um caso. Então, na maioria das vezes, não vou falar todas, né?
Na maioria das vezes, as pessoas não sabem que estão sendo obsediadas. Porque é muito sutil, né? Não é uma coisa assim que você sente na pele. Chegou alguém e está do meu lado. Você arrepia todo, sente aquela presença. Não, é muito sutil. É uma coisa assim, mente a mente, sabe? Existem os casos mais grotescos, que, né, são bem perceptíveis, existem. Mas nos casos obsessivos, a maioria acontece sutilmente. O meu jeito de ser, de pensar, de agir, concatena perfeitamente com o jeito daquele espírito ser, pensar e agir. Os mesmos defeitinhos que eu tenho aqui, ele tem ali. E ele explora isso, porque é afinidade. Afinidade. Então, muitas vezes nós agimos pensando que aquela vontade é nossa e não é. Mas a gente gosta disso. Esse é o problema da obsessão. A gente gosta por quê? Condiz com a nossa forma de ser. Então, vamos supor que eu sou uma pessoa muito vaidosa. Esse espírito que está me obsediando vai explorar o quê? A minha vaidade. Então começa a insuflar. Nossa, você é uma pessoa tão bonita, tão apresentável, olha que corpo, olha que olhos, olha que... E vai te influenciando cada vez mais, insuflando a sua vaidade. Então isso extrapola o limite do natural. Então você já vê que tem um processo obsessivo ali, né? E falei num caso de vaidade, mas pode ser qualquer coisa. Por exemplo, você não é a pessoa mais honesta do mundo, mas você consegue se controlar. Aí vem alguém e te sopra, fica te soprando. Esse dinheiro não vai fazer falta, olha que a pessoa tem tanto dinheiro, se você tirar um pouquinho não vai acontecer nada, né? E aquela vozinha vai falando até a hora que você fala assim, né? Você se convence que a vozinha está certa e você começa a agir o quê? Desonestamente. Você é culpado de agir assim? É. Tem um atenuante que você foi obsediado, você foi intuída para cometer tal delito? Sim, é um atenuante. Mas a responsabilidade é sua, quem agiu foi você. Você simplesmente deixou se levar. Tem atenuante, mas a responsabilidade não é isenta. Então, não sei se eu respondi bem a pergunta, cada caso é um caso, né? As pessoas sabem que estão sendo obsediadas. Para você saber realmente se está sendo obsediado ou não, é só se conhecer. Você tem que se conhecer. Porque se você não se conhece, você acha que você é essa explosão de sentimentos, uma hora está bom, outra hora está ruim, outra hora está em euforia, outra hora está em depressão. Você acha que você é esse turbilhão, você não tem um padrão para que possa se delinear. Eu sou assim, assim, assim. Eu estou agindo fora do meu padrão normal, né? Então, à medida que você se conhece, você consegue se policiar melhor. Então, eu acho que é a melhor maneira de você lidar com esses processos obsessivos. Mas, olha só que coisa. Já que nós estamos falando de obsessão, uma das coisas mais comuns no centro espírita é vir pessoas à casa com problemas obsessivos, né? E as pessoas falam assim, nossa, eu estou com um obsessor, eu estou com um encosto, eu estou com alguma coisa que está prejudicando minha vida, tá bom. Eles vêm ao centro como se o centro tivesse o condão de tirar o obsessor, sai daqui, deixa a pessoa livre. Não é assim o processo. Aqui não. Aqui não é assim o processo, não. Aqui todos têm valor. Todos são seres humanos. O obsessor tem e o obsediado também. Todos os direitos. E na grande, esmagadora maioria das vezes, o obsessor foi a pessoa prejudicada e o obsediado é a pessoa que cometeu o delito. É a pessoa culpada, no caso. E a gente sempre olha com outros olhos, né?
Pois é. Mas o que você faz? Tem que tratar os dois. Os dois são doentes. Por estarem em sintonia, os dois estão desequilibrados. Como que se cura isso? Cuida-se dos dois. Por quê? Vamos supor que o obsessor, eu cuido do obsessor. Doutrina, conversa, convence-o do seu equívoco e ele é retirado. Ele segue a sua vida. E esse aqui não muda nada. O obsediado não muda absolutamente nada. O que acontece? O próximo que se encaixar vai obsediá-lo novamente. E às vezes tem mais de dependendo da esse que sim. se ajudar, aquele que saiu vem com mais. Pode ser. Pode ser. É muito sério isso. A vida espiritual é a mesma coisa da vida material. O que acontece aqui, acontece do lado de lá também. A única diferença é que aqui a gente tem o corpo físico, e do lado de lá não tem o corpo físico. O resto é tudo igual. Tudo igual. Eu frequentava uma casa em São Paulo, e lá tinha um trabalho sobre obsessão. E algumas pessoas, eu não participava nem nada, mas era uma sala muito fechada para pouquíssimas pessoas. E as pessoas às vezes falavam, nossa, quando eu entro no centro eu já me sinto melhor. E tinha alguns palestrantes que falavam, por que você se sente melhor? Porque o teu obsediador, ele não entra aqui, ele fica lá fora. Mas ele está ligado ainda. Então, como você falou, você tem que tratar os dois. Ele, porque ele sabe que ele não vai entrar na casa espírita, e você, quando está na casa espírita, se sente blindado, né? Mas ele está te esperando, quando você sair, ele vem de novo. Então, é muito sério isso mesmo. Quando você consegue, talvez, mudar o teu padrão vibracional, você consegue já expelir um pouco, né? Porque, como foi dito, os afins se atraem, né? Tanto no mundo físico aqui, como no mundo espiritual. Às vezes você encontra uma pessoa que se dá super bem, poxa, esse cara é meu amigão, daqui a pouco ele some da tua vida, ou você da dele. Em algum momento esse padrão vibracional já não condiz mais, né? É muito sério isso também. Muito sério. A obsessão é uma coisa que ela vai variar de pessoa, de espírito para espírito. Veja o caso do Divaldo, né? Está bem relatado lá no filme dele, da história da vida dele, né? Que 400 anos atrás ele prejudicou uma pessoa, induziu ao suicídio, né? E ela se tornou um feroz obsessor dele. 400 anos obsidiando o Divaldo. Um obsessor. Então, olha só, que uma obsessão, o tempo de duração dela depende exclusivamente do que? Do realinhamento seu com ele. Então, se você o desajustou, olha, você é responsável pelo que fez ao outrem. Lembra que nós falamos isso no comecinho? Nós somos totalmente responsáveis pelo que nós cometemos para com o próximo. Olha, nós estamos falando de Divaldo Franco. Não falando de nós comuns criaturas aqui, muito mais errôneas. E olha os mecanismos que a vida teve que criar para realinhar os dois. E mesmo assim, o que ele fala no filme? Que apesar de tudo, ele ainda não conseguia chamá-lo de irmão, ou conseguia perdoar, ou eu não lembro da frase, mas que ainda ia levar um tempo para ele poder perdoar, ou esquecer. Acho que é esquecer o que foi mencionado lá. Preciso rever essa parte. Então, o que nós desalinhamos no outro, pode ser que, com um simples pedido de perdão, e tudo se alinha, mas depende muito da pessoa que você feriu. Se aquela pessoa for feroz, uma guerreira mesmo, aquela que não, eu vou até o final, puxa, você está perdido. Vai ter um trabalho, vai ter um suador danado para se reajustar.
Mas a vida tem mecanismos, né? Mecanismos para tudo isso. Eu acho que eu saí um pouquinho do contexto, né? Onde que eu parei? Falei só o primeiro? Jesus. Hoje vai ser 2 itens só, não tem como. Não se compreende, porém, vou ler tudo de novo. Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo a fim de ouvir as sublimes palavras do Cristo. Nossa, uma coisa eu fui para outra, Mas essa frase aqui, se eu ficasse a noite inteira falando sobre isso, é muito importante, porque as pessoas têm o condão de se iludirem, né? Esperando a vida futura para ser felizes, né? Isso está no nosso psiquismo, porque nós, em outros séculos, outras encarnações, nós éramos puramente católicos. O católico pensa assim, né? Nós temos isso no nosso psiquismo, nós pensamos assim, inconscientemente, que vai ter uma vida melhor do lado de lá. Então a gente espera, quando a gente desencarnar, a gente vai sossegar, vai estar melhor. Não vai estar. Se você está num turbilhão aqui, se as suas ideias são aceleradas, a sua emoção é descontrolada aqui, do lado de lá é pior. Não pensa que vai melhorar. Então aproveita que está aqui e reajusta. Nós estamos aqui para reajustar, para que lá a gente colha os frutos. Agora, se você não agir, não fizer nada aqui, não tem fruto nenhum do lado de lá. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Esse negócio, eu vou escolher assim, um domingo, 8 horas da noite, é o tempo que eu vou ter para dedicar à minha religiosidade. É pouco. Não. Então, domingo e quarta-feira, às 8 da noite, são os dias que eu guardo para a minha religiosidade. O resto do tempo, vida que segue. A maioria faz assim. É errado. A maioria, todos nós. Eu não me retiro desse núcleo, não. Estou junto. Por quê? O que é o certo a fazer? Você viver o dia inteiro com os padrões do Evangelho, alicerçando tudo. Não leve ao pé da letra o que eu falei. A coisa que mais me desgosta é quando se leva ao pé da letra. Por quê? Pensa assim, você é aquela pessoa santinha que vai andar sempre assim falando amém. Jesus, isso não existe. Tá? E se existir, é falso. Tá? Então, o que é você ter as bases evangélicas no seu viver? É quando você for falar, analisar antes. Se o que você vai falar vai ser uma coisa profícua ou não. Uma coisa benéfica ou não. Se você vai ferir, ou vai construir, vai ajudar. Se na sua ação vai prejudicar alguém, ou vai ajudar. Isso é viver o Evangelho, você fazer o correto. O Evangelho nos ajuda a acertar sempre. Não aquela coisa angelical, que nós estamos muito distantes, mas muito distantes. Então, essa hipocrisia, não tenhamos. Sejamos nós mesmos alicerçados no manual de instrução do Evangelho. Beleza. Você não precisa se disfarçar em algo que você não é. Até mesmo refletir depois que fez, né? Reflexão é importantíssimo. Porque às vezes a gente erra. A maioria das vezes. A gente erra. Então, quando a nossa consciência aponta, por que eu errei? Às vezes, a gente pode ter errado até pelo que a Lenise falou. A gente foi influenciado. Então, a gente estava numa agitação do momento que não ponderou.
Então veio aquela fala, veio aquela ideia e você já despejou, sem ponderar. Depois você para e pensa, puxa, fiz coisa errada. Então, essa parte que a Miriam falou é importantíssima, porque você aprende mais com o erro do que com o acerto. Eu errei, vou me corrigir. No próximo dia, pode ter certeza que se você for fazer alguma coisa no mesmo naipe, você para e pensa antes. Você pode até fazer, mas você vai parar e pensar. Por isso, refletir nos nossos atos é importantíssimo. Eu tive aquela má fala. Aquilo lá não poderia ter empregado, eu sei que causou uma dissonância ali. Magoei alguém, ou então poderia ter contornado aquela situação. No outro dia, vai lá e corrige. Pede desculpas. Ou então, explica-se, né? Mas não deixa desajuste, não deixa as coisas mal feitas, não. Então, para viver o Evangelho, não precisa entrar no centro espírita, não precisa entrar numa catedral, não precisa entrar num templo de oração. Façamos isso a todo instante. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Uma das ideias mais insanas que a gente pode ter é pensar que nós temos um acesso muito grande, muito fácil à divindade, à espiritualidade maior, ou mesmo ao céu que nós almejamos, como se isso fosse assim fácil de conseguir, com meia dúzia de gestos, de atos, ou de palavras, ou de pensamentos. Não é assim. Lembra das leis naturais. As leis naturais são que regem tudo. Elas são naturais e perfeitas, então não tem como driblar. Então, se você pretende se sublimar, o único jeito é perder o peso, né? É você perder o peso perispiritual. E como que você perde o peso perispiritual? Eterizando o seu perispírito. Como que se eteriza o perispírito? Você se tornando mais leve consciencialmente pelos atos praticados, pelo amor, pela bondade, pela caridade, fraternidade. Aí vem todas as virtudes que nós temos que desenvolver, que eterizam o nosso perispírito e fazem com que nós consigamos aquilo que a gente quer apenas da boca para fora. Um céu perfeito, ou quero ser um grande orador, ou um grande trabalhador do Cristo, sem ter o mérito de ter galgado todo o caminho necessário para chegar até essa posição. Você quer encurtar o caminho. Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor de modo pessoal em suas manifestações divinas. Ou seja, vamos falar de espíritas, né? A coisa que o espírita mais gostaria de ter é uma conversa com seu mentor espiritual. Fala a verdade, todo mundo quer, né? Eu queria saber quem que é meu protetor, senta aqui, vamos conversar, fala aí para mim, né? Alguém que fosse assim mais íntimo, mais chegado e falasse para você assim, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente pensa dentro do próprio Chico, né? A gente tem uma certa invejinha do Chico, que Emmanuel fala assim, falava para ele, faz isso, faz aquilo, orientava, né? Ou pelo menos em desdobramento no sono, dá uma dica. A gente quer a maior facilidade possível, o maior conforto possível. Se alguém chegar para nós, faz isso, beleza, eu não preciso pensar. Isso tira o nosso mérito, por isso que eles não fazem. Eles poderiam? Poderiam. Eles poderiam até materializar para a gente? Poderia. Por que não materializa? Porque ia prejudicar a gente. E a responsabilidade que traz, a responsabilidade que tem o Chico. Nossa, a obra de para a obra nossa, comparar o Chico com a gente, pô. Por isso que tem essa.
Olha o trabalho que desenvolveu, né? E outra coisa, se ele só desenvolveu esse trabalho porque ele quis. Porque na própria encarnação ele podia falar, não quero não. E tudo bem. Interessante que seria isso mesmo, tudo bem, porque sempre o livre-arbítrio vai ser respeitado. Mas, do lado de lá para cá, as coisas são mais certinhas. Então, eles não vão chegar para a gente aqui e falar assim, ó, você faz isso, aquilo outro. Porque isso tira todo o nosso mérito. Se tira todo o nosso mérito, vai atravancar nossa evolução espiritual. E se atravanca nossa evolução espiritual, vai nos prejudicar. E eles não vão fazer nada para nos prejudicar. Por isso não aparece. Por isso não dão dicas assim, diretas. Intuem. Mas intuição é bem interessante como é que funciona. Para você captá-la, você tem que estar na mesma vibração. Então, se você elevou o seu padrão vibratório àquele nível, é um merecimento seu. Né? Se bem que isso é bem dosado, sabe? Eles não falam nada para facilitar a nossa vida, assim, não. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Não. É muito mais perfeito. É bem perfeito o negócio. A gente ainda não tem uma real dimensão. Não tem, não. Coisas que a gente só vai ter do lado de lá. Interessante que isso varia de protetor para protetor, de mentor para mentor. Tem um outro livro que eu já li, nem sei que livro que fala de 2 mentores espirituais que estavam acompanhando um casal, mas eles eram, assim, vamos dizer, trainee, sabe? Aqueles que estavam começando ainda. E eles não conseguiam intuir aquelas pessoas, não conseguiam modificar-lhes as posturas, sabe? E eles sofriam muito com isso. Porque tentava ajudar e não conseguia, tentava ajudar e não conseguia. Aí, quem que era responsável direto por eles, por esses espíritos, era o Bezerra de Menezes. Então, eles pediram arrego, né, pediram ajuda para o Bezerra de Menezes, para um determinado caso que eles estavam acompanhando. Aí chegou o Bezerra, analisou o caso e já concluiu qual que seria a melhor solução para aquele desfecho. O que eles estavam achando que seria o caos era a solução. Entendeu? Então, para você ter essa maturidade, vai uma larga experiência, né? Então, tudo segue um padrão. Aquele casal que estava sendo assistido por aqueles espíritos ainda trainee, né? Iniciantes, era o merecimento que eles tinham. Eles tinham aquele merecimento ali, né? Poderia ter outros espíritos mais evoluídos? É merecimento. As leis são perfeitíssimas. Não vou adentrar mais nesse caso, que esse caso é longo, mas às vezes eu vou lembrar ele posteriormente. A gente volta a esse caso. Esse aí está no livro do André Luiz Ruiz, se não me engano. Esse caso que eu iria falar aqui. Acreditam os merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põem-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura à vaidade, anulando-lhe as forças. Muitos partem para o miraculoso, né? Para essas curas, essas coisas fantásticas. Isso não é o principal. Lembrando só um outro trechinho do Evangelho. A gente vai falando uma coisa e vai lembrando outra, né? O trechinho do Evangelho é o seguinte. Não sei se é Pedro, acho que é Pedro. Estava junto com Jesus, pediu para Jesus, ao invés de fazer o sermão antes e as curas, os milagres depois, vamos fazer o seguinte, vamos atender ao pessoal, que muita gente está nos procurando, fazer as curas primeiro, atender o povo, depois que o povo for curado, está todo mundo melhor, aí você pode fazer, né,
o seu sermão. E Jesus falou, tá bom, que assim seja. E veio aquela multidão. E Jesus foi curando um por um, atendendo um por um. E quando eles eram atendidos e readquiriam, né, a sua plenitude física, mental, espiritual, sei lá, o Pedro chegava a ele, fique aqui mais um pouquinho, que daqui a pouco o mestre vai falar. Aí um falava o seguinte, deixa para outro dia, eu lembrei que tem uma vaca que está atolada lá na minha fazenda, lá no meu sítio, eu preciso ir lá, tem que desatolar a vaca. Aí o outro, que era curado, os apóstolos chegavam e falavam, você fique, que o mestre vai falar daqui a pouco, né, vai dar o seu sermão. E eles inventavam uma desculpa e iam embora. Quando Jesus acabou de atender a todos, virou-se e perguntou a Pedro, cadê o povo? Aí o Pedro falou, foram embora. Aí Jesus fala, tá vendo? Tá vendo porque o povo ainda precisa da dor? Porque o pessoal ainda precisa do sofrimento? Então essa lição é muito grandiosa para nós, porque muitos estão presos à dor e ao sofrimento para poder ouvir a palavra do Cristo. Posso falar só mais rapidinho? Sim. Lembrou um desenho que a gente sempre vê em páginas escritas, né? É um desenho mesmo. Então, tem uma casinha aqui com uma figura escrito cura. Do outro lado, não tem ninguém escrito estudo. Já vi. É verdade. É. Então, a dor ainda é um instrumento mais preciso para curar as pessoas. Porque através dela é que as pessoas buscam se modificar. Sem a dor, a gente estaria enroscado. Tenho 2 minutos para terminar, hein? Puxa vida. Aonde que eu estou aqui? Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes lhes pareçam as atividades a que se ajustam. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime. Uma coisa que eu estava ouvindo, eu sempre procuro na internet, no YouTube, alguns videozinhos, ou do Divaldo, do Haroldo Dutra, da Ana Guimarães, sempre de algum orador espírita. Gosto de ouvir o seu posicionamento acerca dos mais diversos temas. E eu assisti essa semana, ontem, para falar a verdade, um trechinho do Divaldo que me chamou bem a atenção. O seguinte: quando tudo parecer perdido, tudo estiver muito difícil, você não vê a solução, eleva seu pensamento a Deus, simplesmente ligue-se a Ele. E o simples fato de você falar, ó meu Deus, você já se liga, você não precisa falar absolutamente nada. E Ele já sabe do que você precisa. Às vezes a gente deixa as coisas chegarem numa situação que nos torna insustentável, insuportável. E aí a gente não aguenta mais. E a gente recorre. Oh meu Deus, me ajuda.
talvez seja justamente aquilo que precisássemos. A vida curva-nos para que nós possamos aceitar quem somos, que papel que nós desempenhamos nesse universo, as nossas limitações, as nossas dificuldades e aquilo que nós carecemos. Essa frase, ó meu Deus, olha por mim e eu estou aqui, não serve para nós chamarmos a atenção de Deus para conosco. Não. Ela serve para que nós vejamos a Deus. Nós nos liguemos a Ele. Pois Ele está presente em todos os momentos, em todos os instantes, todos os segundos da nossa vida está conosco. Nós é que não conectamos a Ele. Então, quando nós pedimos algo em nosso benefício, realmente é para o nosso avanço, para o nosso bem, porque as dores, as dificuldades nós já não aguentamos mais, estamos no nosso limite, vem a sua misericórdia. Então aquelas dores serviram para o nosso despertamento. Uma vez que já serviram ao fim, com certeza elas vão se amainar. Porque a vida não é de punição, lembra? Deus é soberanamente justo e bom. Não vai cometer algo para conosco que seja injusto de nós passarmos. E vai ser bom porque tudo que vai acontecer para conosco vai ser para o nosso bem. Então, entendendo que é Deus, a gente sabe que tudo vai concorrer para o nosso melhor. Então, se hoje as coisas estão fora do plumo, se nós estamos desajustados, se nós estamos perdidos, nós precisamos de alento, nós precisamos de paz, nós precisamos de seja lá o que for. Basta que nos reconectamos a Ele, que nós nos reconectemos e tudo mais será nos dado por acréscimo para o nosso melhor. Não vale pedir os números da Mega Sena, aí não funciona, certo? É para o nosso bem, ok? Então, aproveitando o desfecho do tema que nós abordamos aqui, que nós tenhamos uma postura cada vez mais consciente, mais ética, mais benéfica e salutar para nós e para o próximo, guiando-nos por esse caminho, mesmo que tenha espinhos, não nos ferirão. Mesmo que sejamos ultrajados, não nos sentiremos ofendidos. Mesmo que sejamos desprezados, nosso coração jamais ficará carente de amor. Estará sempre aquecido. Então, não há o que temer. Compreendendo o que é Deus, sabendo o que é Deus, que é pura justiça, é o máximo amor, não há como nós sermos herdeiros de sofrimento, de lágrimas e desgostos. Tudo isso, se está presente na nossa vida, é porque nós construímos. Mas basta querer refazer e a gente refaz o caminho e isso passa. E a gente segue em paz. Basta querer. Basta nos ligar. Não precisa desenrolar um rosário. Basta dizer: oh meu Deus, eu estou aqui. Tenhamos uma excelente semana, que Deus nos abençoe, que Deus nos guie e que essas lições possam calar fundo no nosso coração e que possamos alguma coisinha usar
na prática, no nosso dia a dia amanhã. Que assim seja.